Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 105, Salmo 105, versículo 17. Salmo 105, versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés prenderam em grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então diga comigo: José, líder. Diga: líder, vai na frente. Presta atenção, Deus enviou José. Presta atenção, Deus enviou José. José foi na frente, porque Deus via, não o momento, Deus via a fotografia do futuro. Deus não via José com 16, 17 anos. Deus via José com 30, 35, 40 anos. Deus não está vendo você aqui agora, hoje. Deus está vendo você agora, mas Deus está vendo o seu futuro. Deus está vendo você no seu apartamento de 4 quartos. Deus está vendo você com a igreja de mais de 1000 pessoas. Deus está vendo você com a equipe de mais de 700 pessoas. Deus está vendo você como diretor da empresa, como gerente da empresa. Deus está vendo você, mulher, casada com 3 filhos, uma abençoada, uma pastora, uma bispa. Deus está vendo você lá na frente. Deus está vendo você lá na frente. Agora, uma pergunta: como Deus vê um homem? Como Deus vê um homem lá na frente, como governador do Egito, da nação mais avançada da época, e Deus permite aquele homem ter os seus pés presos em grilhões? Parece um contrassenso isso. Eu quero te dar uma coisa bombástica, quero te dar uma palavra capaz de mexer com você profundamente. Então, diga comigo: prenderam os seus pés em grilhões. Diga baixinho, só para você: prenderam seus pés em grilhões. Agora escuta, anote. Todas as vezes que Deus prende nossos pés, vou repetir, todas as vezes que Deus prende nossos pés, Ele restringe nosso espaço. Ele restringe nosso espaço. Por quê? Porque quem está com o pé preso não sai, não anda, não vai para fora, não consegue se locomover. Ele está preso. Mas qual o propósito de Deus em prender José? Presta atenção. José sabia, deixa eu pegar direitinho isso aqui. Todas as vezes que Deus prendeu os pés de um servo dele, Deus queria ensiná-lo a pensar e não apenas a fazer. Amém? José sabia fazer, ele era obediente ao pai. Ele era bom de obras, mesmo com 16 anos, mesmo com 17 anos, mas ele não sabia pensar. E o treinamento de Deus para um líder, treinamento de Deus para um jovem, treinamento de Deus na tua vida é te ensinar a pensar. Ensinar você a pensar vale mais do que 10 milhões de vezes de tudo que você faz. Pensar é mais importante do que fazer. Vamos dar uma salva de palmas forte? Pensar é mais importante do que fazer. Saber pensar. Bispo, e como você sabe que José não sabia pensar? Como é que você sabe? Engraçado, né? Nessa pandemia, Deus nos colocou em cercas. Deus nos cercou, especialmente nós que temos mais de 60 anos. Eu entendi, Deus não quer que a gente faça, Deus quer que a gente pense. Eu vou pensar, não tem problema, eu quero sintonizar com os céus. Estou entendendo teu plano, teu propósito. Ao invés de eu desafiar o universo, ao invés de eu desafiar as leis que estão na natureza no atual instante, leis do saneamento pela minha cabeça,
eu respeito e eu entro dentro do propósito de Deus. Eu vou aprender a pensar. Estou pensando um pouco. Por isso que Deus me guardou, eu e a bispa Lúcia, em casa quase um ano, saindo para pregar, só fazendo vídeos, mas nos restringiu. Eu não tenho problema com isso, porque eu quero entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus é ensinar a pensar. Põe o dedo assim, ó, diga: vou aprender a pensar. Como é que você sabe disso, bispo? Como é que você sabe que José não sabia pensar? Por causa de uma coisa. Gênesis 37, de 4 a 8. Gênesis 37, de 4 a 8. Gênesis 37, 4 a 8. José tinha um dom maravilhoso. Ele tinha um dom de revelação. Ele tinha um dom de discernimento maravilhoso. Mas ele não sabia pensar. Deus falava com ele, mas ele não sabia pensar o que Deus falou. Ele não sabia estruturar o que Deus falou com ele. Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Próximo versículo. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Olha que simplicidade, olha que ingenuidade, olha como ele não pensava, olha como ele não sabia jogar xadrez. 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Olha o cúmulo de inocência. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós dominarás. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Por que ele não sabia pensar? Porque ele tinha uma palavra de Deus, ele viu o feixe dele em pé, os outros rodeando, e ele não discerniu que os irmãos o odiavam. Ele não pensava na relação dele, ele não percebeu que os irmãos tinham ciúmes dele. José era muito puro, e só pureza não faz a obra de Deus, maturidade faz a obra de Deus. Amém? Vou repetir: maturidade faz a obra de Deus. 2 vezes fala que os seus irmãos o odiavam. Ora, se uma pessoa te odeia, você sabe, você sente, você percebe. Se uma pessoa fala bruscamente, com você, você sente. Então José tinha o dom de Deus, mas ele não tinha malícia. Ele conhecia Deus, mas ele não conhecia nem o homem e nem o mal, nem as trevas. Ele ainda estava na fase da inocência, e um líder na fase da inocência é incompleto, totalmente incompleto. Pega o meu livro, a minha biografia. Quem já leu minha biografia? Levante a mão. Quem já leu? Obrigado. Quem não leu ainda? Quem não conhece? Levante a mão. Quem não conhece? Só para mim ter uma ideia. Ok, obrigado. Minha biografia, eu falo, eu passei até 35 anos, 38 anos conhecendo Deus, a glória, a unção, a majestade, o santuário, mas eu não conhecia o homem e nem conhecia o maligno. Depois eu entrei em guerra espiritual, foi quando eu mapeei o mundo espiritual e finalmente eu conheci o homem, a intenção do coração do homem, a maldade do homem. Foi só aí que eu realmente me amadureci completamente. Então, essa fase da inocência não é uma fase completa, não é uma fase perfeita. Nós temos que conhecer Deus, temos que conhecer o mal e temos que conhecer o homem. Fale comigo: conhecer a Deus, conhecer o mal e conhecer o homem. O homem é oportunista, o homem é traiçoeiro, o homem é interesseiro, o homem nem sempre pensa como você pensa, Então, José não tinha esse panorama. Ele era totalmente puro, ele era totalmente limpo, ele era um menino precioso, mas incompleto para a liderança. Então Deus precisou deixá-lo preso para ele pensar, para ele amadurecer, para ele estudar, Ali estava
o treinamento de José, ali estava a maturidade de José. É interessantíssimo, se você ver a primeira reação de José, quando ele tinha 17 anos, o pai dele falou: vai e conversa com teus irmãos, encontra teus irmãos, pergunta se eles estão bem. Lembra disso? Eles pegaram ele, jogaram na caverna, sujaram a roupa de sangue, falaram para o pai que ele tinha morrido. Passa os anos, passam-se 25 anos, ele torna governador, mais cedo, e depois ele recebe os seus irmãos que vieram comprar cereais, mas ele dá um amasso neles, ele age quase como um ímpio, né? Parece que ele está vingando, parece que ele está falando, ele está com raiva dos irmãos, mas não estava. Gênesis 42, versículo 8, Gênesis 42, 8, veja como ele tratou os seus irmãos: com dureza, com aspereza. Ele tratou os seus irmãos com rudez, né? Gênesis 42, 8 a 24. José reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Próximo. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões e viestes ver os pontos fracos da terra. Responderam: não, meu senhor, viemos os teus servos para comprar mantimento. Somos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes ver os pontos fracos da terra. Não, nós teus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai e o outro não existe. Então José lhe falou: é como já vos disse, sois espiões. Olha o tanto que ele está apertando. Para que ele está fazendo isso? Parece que José está mal. Que isso? Não, agora ele conheceu o homem. Agora ele não confia mais, ele não chega na inocência: sou eu, seu irmão, o irmão de vocês, olha, sou governador, vem cá, senta aqui, vou dar comida para você. Ele falou: eu não sei como eles estão, eu não sei se eles ainda têm uma mente má, eu não sei se eles ainda são pessoas ruins, eu não sei como está a amargura do coração deles. Eu não vou entrar de peito aberto, eu vou entrar com o pé atrás. E ele entrou com o pé atrás, como mineiro, né? Nossa Minas Gerais querida aí, né? Então ele entrou com o pé atrás, e quase que ele fez uma tortura, né? Nisso sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um entre vós que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejais provadas as vossas palavras, se é a verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. José apertou eles, até conheceu o coração dele, e meteu juntos na prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: fazei o seguinte, pois temo a Deus, se sois honestos, fique detido um de vós na casa da prisão, o outro, e vós outros ide, levai suprimento, sacia a fome das vossas casas. Trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Que coisa! Então lhe disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade ou sofrimento. Rubem disse: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes que se requer de nós o seu sangue. Eles não, porém, sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Retirando dele, chorou. Depois, tomou a Simeão. Simeão foi quem mais machucou José. Simeão foi quem mais feriu, que vendeu José, foi Simeão. Rubem tentou proteger lá atrás, mas Simeão não. Simeão era ruim mesmo, ele tentou machucar José. E aí então ele fez ele ficar no cárcere. E ele ficou mais ou menos 6 meses, porque eles foram, levaram a comida e não voltaram. Só voltaram quando a comida acabou. Agora, pergunta é: por que José fez isso? Ele não era um homem de Deus? Só para vocês terem uma ideia de como José estava, como estava o coração dele. Olha isso.
Gênesis 43, 23. Olha o servo de José no Egito, olha o nível, olha a liderança que José montou, olha a corte dele. Disse-lhe o mordomo de José, quem está falando aí é o mordomo de José, pode voltar no 22, trouxemos também, não dá para ver que foi ele, né? Mas é o mordomo de José que está conversando com os irmãos, e os irmãos estão dizendo: olha, nós trouxemos o dinheiro para comprar mantimento, alguém pôs o dinheiro nos sacos, e nós estamos muito constrangidos, vamos devolver. 23. Disse, porém, o mordomo de José: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouro nos sacos de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora Simeão. Dê a melhor salva de palmas. Oh, eu quero um servo desse, eu quero um servo desse. Esse rapaz que era o servo, o criado, o mordomo de José, ele não era judeu, ele não era de Israel, ele não era da família, né? Ele era egípcio, mas ele foi treinado, e ele viu Deus, ele conhecia a história. Por que José estava espremendo? José estava espremendo para ver quem eram aqueles homens. Deixa eu te falar uma coisa, pense, põe a mão assim e diga: a unção, não, mais forte, a unção do pensamento. Quem vence as batalhas, diga, são as estratégias. Diga, estratégias são dadas no silêncio, na quietude do pensamento. Pode dar uma salva de palmas bem forte. Quem vence as batalhas são as estratégias. Aprenda a pensar, não entre nas coisas de peito aberto, pensando que todo mundo é bonzinho igual você, todo mundo é puro igual você, todo mundo é bondoso igual você. Aprenda a ver a intenção do coração do homem. Veja o homem sob pressão. Para que José espremeu? Para ver como eram os irmãos dele debaixo de pressão. Eles poderiam ter xingado. A língua, eles não sabiam que José entendia a língua deles. Então eles podiam falar: esse camarada aqui é um carrasco, é um maluco, é um doido. Mas José entendia tudo. Então José pôs pressão para ver quem era, como estava o quebrantamento deles, como estava a alma deles. Aprender a pensar. Aprender a pensar. Porque Deus vai soltar teus pés. Vai chegar a hora, vai acabar a pandemia, vai acabar os limites, vai chegar a hora que os grilhões serão tirados dos nossos pés, e nós vamos poder andar, nós vamos poder voltar, nós vamos poder valorizar, e aí nós já vamos fazer, mas antes de fazer, nós aprendemos a pensar. Quem sabe pensar, faz com efetividade muito maior, muito mais forte. Quem sabe pensar, sabe mexer com os resultados. Eu quero te dar uma lista. Primeiro, eu quero te dar um versículo muito importante, que diz assim, Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, 7. Olha como Deus cuida dos nossos pés. Olha como Deus é zeloso dos nossos pés. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as coisas novas. Se você tem uma mensagem nova na sua boca, você é tesouro para Deus. Seus pés valem ouro para Deus. Ele tem ciúme dos seus pés. Ele tem ciúme de aonde você vai. Ele tem ciúme com quem você encontra. Por quê? Porque você tem ouro na boca, você tem um tesouro nos lábios. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas novas e a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Pode dar uma salva de palmas, todas as igrejas. Vamos lá, Arena, conferência no Brasil. Levanta a sua mão, baixinho. Levanta a sua mão, mas diga bem baixinho. Levanta a mão e diga: Brasil, teu Deus reina. Mais forte: Brasil, nosso Deus reina. Quem tem essa mensagem tem pés
preciosos, tem pés de ouro. Quem tem essa mensagem? Então Deus não vacilou, né? Ele prendeu os pés de José para amadurecer José, para levar José a pensar. Ele deixou José bater a cabeça na parede, se decepcionar com pessoas, se decepcionar com relacionamentos, se decepcionar com a família, se decepcionar com quem ele mais esperava. Para quê? Para tirar maturidade. Para tirar a maturidade. Todos os profetas de Deus eram homens que sabiam pensar, eram homens que ouviam uma palavra, não saíam correndo, eles amadureciam, burilavam, aperfeiçoavam aquela palavra na melhor forma de levar, de dizer, de apresentar. Tudo aquilo que nós temos tem várias formas. Você pode apresentar de muitas maneiras. Você pode apresentar o elefante pela orelha, é uma folha de bananeira. Você pode apresentar o elefante pela anca, pela traseira, anca, a bunda do elefante, é uma coluna de mármore, né? Pela tromba, é uma mangueira. O elefante tem muitas faces. Tudo que você fala tem muitas faces. Você precisa da direção de Deus, de mostrar a face certa. Não vai mostrar a pior face, mostra a melhor, mostra a face do crescimento, a face da bênção. Quando nós vamos falar, por exemplo, de parceiro de Deus, eu não vou falar só da necessidade das pessoas, eu vou falar do poder da semente. Quando eu falo do poder da semente, eu mostro para a pessoa que ela não está doando, ela está plantando, porque ela vai colher 100 vezes, 1000 vezes mais. Pode dar uma salva de palmas. Escuta, anote aí. Quem sabia pensar? Tem um homem com quem Elias, o profeta, o tisbita, conviveu, chamado Obadias. Obadias era um servo de Deus, só que ele era mordomo do rei Acabe, que era uma peste, e da rainha Jezabel. Mas Obadias sabia pensar. Isso está em 1 Reis 18, 11. 1 Reis 18, 11. Elias encontra Obadias. Elias tinha fechado os céus por 3 anos para não chover, e não houve chuva, juízo de Deus para haver arrependimento. Toda vez que Deus fecha uma sociedade, toda vez que Deus mexe na natureza, tem juízo, não é bem juízo a melhor palavra, mas é expiação. É tempo dos homens se tornarem melhor, pensar melhor, se converter, tratar os outros de maneiras melhor, ter amor, né, com as demais criaturas, se arrepender da violência, do sangue. Elias encontra Obadias, 1 Reis 18, 11. E Elias deu uma palavra para Obadias, disse assim: vá e diga a Acabe que eu apresentarei diante dele. Agora tu dizes, vai e diz a teu senhor, eis que Elias está aí. Então Elias falou para Obadias: eu vou apresentar perante Acabe, vai e avisa ele. Grande notícia, colocaria Obadias lá em cima. Eu encontrei Elias, meu rei, vamos resolver esse problema, porque agora eu achei. Veja o que Obadias falou para ele. Aí Obadias falou: não, sei lá, apartando você de mim, o Espírito do Senhor te leva não sei para onde. Vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando, ele me matará. Ele vai achar que eu dei um recado falso. Eu contudo sirvo ao Senhor, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Esse cara sabia pensar. Ele falou: peraí, você fala isso para mim, eu vou lá no rei, fala para o rei, mas quando eu volto, o Espírito te levou para outro lugar, e como é que fica eu? Olha que discernimento. Deus vai te dar discernimento. Ele podia ter falado: amém, tu falou, meu profeta, está falado. Mas ele disse: não, eu quero um passo de segurança, eu quero mais um passo na segurança. Versículo 15, pode ir. Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Agora ele sentiu firmeza. Ele sabia pensar. Ele sabia: peraí, mas se eu fizer assim, peraí, mas não é? Quase pareceu incredulidade. Não
não era incredulidade, era detalhes. Quantos querem unção para ser um líder perfeito, um líder maduro, um líder que sabe pensar, um líder que não vai cair nas artimanhas do inimigo? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma salva de palmas. Anote, quem sabia pensar, a mãe de Moisés, preguei isso terça-feira, Joquebede, mãe de Moisés. Moisés nasceu, Faraó estava matando as crianças, e ela está orando, e Deus falou com Joquebede: constrói uma arca, eu vou livrar teu filho. Mas como? Qual a estratégia? Qual a estratégia? Sabe, as pessoas, na maior parte das vezes, erram, não é pelo propósito, é na estratégia, é a falta da estratégia. Você não monta uma engenharia, você não constrói um raciocínio. Você acha que Deus falou e vai cumprir automaticamente. Aí ela teve a ideia: vou fazer um bercinho, vou fazer um cesto, betumo ele, põe a criança lá. Quando a filha de Faraó vier lá se lavar, solto, né, no rio, ela vai encontrar a criança e vai adotá-la. Foi na mosca, pumba, certinho, sabia pensar. Onde está isso, bispo? Isso está em Êxodos capítulo 2, Êxodo capítulo 1 e 2. Outro que sabia pensar, Davi sabia pensar demais. Davi era rápido no pensamento. Davi estava na frente do rei dos filisteus, porque ele fugiu para lá, ele se escondeu na terra dos filisteus, não é? Ele foi exilado na terra dos filisteus. Só que quando ele chegou diante do rei, o rei falou: esse cara é nosso inimigo, foi ele que matou nossos guerreiros, ele que matou Golias. E aí Davi falou: eles vão me pegar. Na hora, Davi começou a ter um ataque de epilepsia, e babando, e batendo cabeça. Não tinha, ele estava encenando, mas o Espírito Santo o salvou com aquela estratégia. Ele foi rápido no pensamento, né? Ele foi rápido na estratégia. Ele não ficou pensando, orando, me dá um tempo. Ele não tinha um tempo. Segundo Samuel, eu estou te dando 1 Samuel 21, de 10 a 15. 2 Samuel 5, 17. 2 Samuel 5, 17. 2 Samuel 5, 17. Quantas vezes Davi criou estratégia? O exército vem contra mim, vou por trás, vou pela frente, divido o meu exército em 2 bandos. Por onde eu entro, Senhor? E Deus sempre guiando Davi. Por quê? Porque Davi sabia pensar. Hoje o Espírito Santo falou comigo, Bispo Lucas, atenção, bispo, o Espírito Santo falou comigo: esta conferência vai ser uma conferência mais dolorida. Por quê? Um número reduzido. Nós devíamos estar aqui com 15 mil, 17 mil pessoas, não com o número que temos, 3 mil pessoas. Isso é ridículo. Mas não é uma conferência para ação, mas é uma conferência para ungir os líderes para aprender a pensar. Sua vitória não está no que você faz, tua vitória está no quanto você é capaz de pensar e trazer estratégias dos céus para a terra. Deus vai te dar uma unção de pensamento. Como é que eu bato as minhas metas? Pensar. Como é que eu tiro meus parceiros de Deus? Pensar. Como é que eu vou fazer meus 12? Como é que eu vou multiplicar? Pensar. Como é que eu vou, aonde eu vou abrir célula? Aonde estarei? Pensar. Como é que eu ganho meu pai? Como é que eu ganho meu irmão, minha irmã que ainda está nas drogas, que ainda está lá fora? Pensar. Pensar debaixo da unção, perguntar ao Espírito Santo, deixar Deus colocar ideias na tua cabeça, e depois você burila aqueles pensamentos, depois você amadurece aqueles pensamentos. Treine sua mente, treine. Paulo diz em Coríntios, em 1 Coríntios, Paulo diz: o espírito do profeta, a unção, a palavra espírito ali é unção do profeta, está submisso à inteligência do profeta. Amém? Mais forte. A unção vem para irrigar você, para abrir sua mente. Uma vez tua mente irrigada, uma vez tua mente iluminada,
a partir daí, agora Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar, né, ideias, Deus vai te dar respostas, Deus vai falar contigo. Tem gente que diz: nossa, fulano cresce financeiramente. Não é porque ele trabalha muito, é porque ele pensa muito. Trabalhar nem sempre traz os resultados, pensar traz os resultados. Trabalhe, mas trabalhe dentro da inteligência que Deus te deu, trabalhe dentro do projeto que Deus te deu, trabalhe dentro das ideias que Deus te deu. Seja alguém que olha para cima. Eu quero subir, mas não vou subir de maneira egoísta, não vou subir puxando o tapete dos outros, eu vou subir com inteligência. Deus vai abrir o caminho e eu estarei subindo. Engraçado, com 16 anos, José teve uns sonhos, mas não soube burilar os sonhos. Chegou e soltou o sonho no peito dos irmãos que já estavam com inveja dele. Foi um desastre. Com 30 anos, José não teve o sonho, mas ele interpretou os sonhos. Quando o copeiro e o padeiro contaram, ele sabia, o pensamento dele estava harmonizado com Deus. Quando o faraó contou, ele não só interpretou o sonho, como ele trouxe uma resposta, ele trouxe uma estrutura que resolveria o problema do Egito. O Espírito Santo vai abrir os céus e vai derramar sobre você, e você vai aprender a pensar. Tudo que você não tem, diga comigo: tudo que eu não tenho. Diga: nasce inicialmente no meu pensamento, na minha mente. Feche o seu equipamento, fique em pé, quietinho. Isso, fecha aí. Eu quero que você faça assim, ó. Todo mundo põe a cabeça entre as mãos. Isso. Eu quero ver você orando. Quero ver você até chorando. Me ensina a pensar. Me ensina a pensar. Me dá estratégia. Me dá estratégia. Me dá estratégias. Me dá estratégia para minhas células. Me dá estratégia para os meus alvos. Me dá estratégia para meus desafios. Me dá estratégia para aquilo que tu tens na minha vida. Me dá estratégia, Senhor. Eu preciso de pensar. Eu preciso de ideias novas. Eu preciso de projetos novos. São ideias novas. São projetos novos que nascem dentro da minha mente. Me ajuda, Senhor, a pensar sobre os meus discípulos. Como eu posso tirar o melhor deles? Como eu posso amadurecer os meus discípulos? Alguns que erram sempre da mesma forma. Como que eu posso fazer isso, Senhor? Isso. Fala com Deus.